Para ir acalmando. Boa noite. Com muito prazer que nós do Grupo PRAX, Grupo de Estudos sobre Estado e Luta de Classe na América Latina, temos um prazer enorme nessa noite de contar com a presença do professor Plínio de Arruda Sampaio, professor do Instituto de Economia da Unicamp, que desde ontem nos presenteia com uma discussão extremamente necessária nesse tempo de tão pouca discussão. Ontem tivemos uma reunião do grupo, já com o professor Plínio. Hoje, pela manhã, eu fui privilegiada com a participação dele na minha banca de defesa de doutorado, junto com o professor Ronaldo, professor Gabriel Vitulo e professor Mário, sob a orientação de professor Gonzalo. E, claro, que nós resolvemos que hoje à noite a gente tinha que compartilhar com todos vocês dessa possibilidade de ter uma discussão sobre a crise que o capitalismo enfrenta. Então, hoje a gente vai discutir, os 10 anos da crise capitalista mundial e seus impactos aqui no Brasil. O professor Plínio vai fazer a fala inicial e, posteriormente, a gente vai ter, estamos pensando em 3 blocos de questões, por uma questão de tempo, porque aqui vamos ficar só até 21h30, 9h30. Então, professor Plínio, seja de novo muito bem-vindo. Obrigado. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de voltar aqui à Universidade Federal de Campina Grande, pelas mãos do meu amigo Gonçalo, para participar de uma belíssima banca da Laodiceia sobre, no fundo, a importância da dívida pública para o funcionamento da economia brasileira, que na verdade foi uma tese para mostrar a mudança do PT e a mudança na política do PT em relação à dívida pública. Então, acho ótimo a gente aproveitar esses eventos acadêmicos para também colocar o debate em dia. E a discussão proposta é 10 anos de crise, o impacto no Brasil. A gente precisa primeiro ter uma noção clara do que é a crise. Nós estamos falando da crise econômica geral que eclode espetacularmente em outubro de 2008. E a essência da crise capitalista é a formação do que o Marx chamou de um excedente absoluto de capital. Ou seja, é um capital que ele é um excedente extraído pela mais-valia que é absoluto. Absoluto em que sentido? Ele fica suspenso no ar. Ele não consegue ser reinvestido, porque há uma tendência decrescente da taxa de lucro. Então, a partir do momento em que se forma um excedente absoluto do capital, qual é o problema do capital? É desvalorizar este excedente absoluto de capital, porque o excedente absoluto de capital acaba paralisando a atividade econômica. E para destravar a economia é importante desvalorizar o capital e abrir novas frentes de investimento para o capital. Então, o que provoca a crise? De maneira bem genérica, para a gente entender o que está em questão aqui, que é o que importa. Uma ruptura na unidade do processo de produção, distribuição e circulação. Quando esta unidade funciona, o capital se expande. Quando esta unidade entra em contradição, então surge um excedente absoluto de capital. Como é que se resolve isso? Como é que o capital resolve as suas crises? Porque nenhuma crise capitalista é capaz de derrubar o capitalismo. O Marx ensina no Capital, O Capital, que o capital tem a capacidade de transformar os seus limites, que é a tendência decrescente da taxa de lucro, em barreiras. Mas como é que ele
transforma o limite em barreira? Como é que ele enfrenta a sua dificuldade? Revolucionando as forças produtivas. Então, a solução da crise passa por mudanças profundas nas relações de produção, mudanças profundas nas forças produtivas, mudanças profundas no padrão de intervenção do Estado na economia, mudanças profundas na divisão internacional do trabalho. Ou seja, vai mudar tudo. É assim que ele resolve. Mudando tudo, em que direção? Na direção de subordinar tudo às necessidades da acumulação de capital. O que quer dizer o seguinte, que a crise instaura um momento de luta de classes, porque evidentemente as classes vão lutar para ver em que direção se dá essa mudança, né? Qual é a mudança nas forças produtivas? Qual é a redefinição da relação capital-trabalho? Qual é a redefinição da relação entre o capital? Qual é o capital que vai sobreviver? Qual é o capital que vai morrer? Qual é o padrão de intervenção do Estado? Tudo isso entra em pauta. E, portanto, momentos de crise são momentos de acirramento da luta política. E para a gente entender a crise, é interessante a gente entender a solução que o capital está encaminhando para a crise. Porque entender a crise é entender as transformações inscritas na crise. Então, nós estamos num momento de mudança. As mudanças vão acontecendo de maneira devagar, mas de maneira, digamos, muito forte. E o acúmulo dessas pequenas mudanças vão provocar uma mudança de qualidade no capitalismo. E é isso que a gente tem que entender. Qual é a solução do capital a esta crise? E eu vou apresentar essa solução em dois momentos. Até o Trump, depois do Trump. Até o Trump, qual era a solução? Mesmo do Bush, passando pelo Obama. Dar à crise do neoliberalismo uma solução liberal. Seria mais ou menos o seguinte: a crise do neoliberalismo ao cubo, que é o que eu chamo de solução americana. É a solução que atende o interesse do grande capital, mas do capital gigante. E os americanos detêm mais ou menos metade das grandes empresas. E esta solução das grandes empresas vai ser mediada pelo único Estado que consegue fazer política econômica em escala global, que é o Estado americano. É o único país que pode gastar além do que tem, sem nenhum problema, que pode mudar a taxa de juros do jeito que lhe convier, né? Então, essa é a solução americana. E no que consiste a solução americana? Basicamente de dois movimentos. Primeiro, ganhar tempo. Ganhar tempo para a digestão deste excedente absoluto de capital. Vou fazer uma metáfora, né? Sabe quando em jogo de futebol o time está acuado e vem o Beck dá um chutão? Deu um chutão, ele resolveu? Não resolveu nada, mas ele ganhou 20 segundos, meio minuto, respirou. Então a primeira solução é: este excedente de capital é um excedente concentrado em blocos de capitais imensos, com uma capacidade gigantesca de resistir à crise. E um quer jogar a crise, o peso da crise no outro, mas todos os blocos são grandes. Então eles precisam de tempo para digerir esta massa gigantesca de capital. Só para a gente ter uma noção, crise de 29, né? Primeira grande crise do capitalismo monopolista. Quanto tempo o capitalismo demorou para resolver esta crise? Uma década de estagnação, uma guerra mundial que destruiu a segunda maior economia do mundo, a alemã, a economia japonesa, praticamente todo o parque industrial da Europa continental. Bom, depois disso tudo sai a recuperação.
Para a gente ter uma noção, é o seguinte: é difícil resolver crises de capitalismo monopolista, porque as massas são grandes, os grupos demoram para quebrar, resistem, né? Então eles precisam de tempo. Isso é um dado importante, porque isso quer dizer o quê? Que a solução que está inscrita na crise supõe uma estagnação de longa duração. E nós estamos praticamente há uma década da crise e a economia mundial continua engatinhando. Ela continua mais ou menos estagnada, né? Às vezes melhora um pouquinho, às vezes piora um pouquinho, mas na verdade ela continua parada. E o problema fundamental, que é o excedente absoluto de capital, permanece. Permanece na sua forma real, com níveis elevadíssimos de capacidade ociosa, né, nas principais indústrias, e permanece na forma de capital fictício. Um descolamento gritante entre a acumulação produtiva e a acumulação financeira que persiste. Bom, então esta é a primeira alavanca, tempo. Você dizia as famílias, não é um problema no capital. O problema do capital, o problema é recompor, primeiro, não morrer na crise, sobreviver à crise. E segundo, recompor a capacidade de acumulação. Então, o problema das famílias, do desemprego, elas é que se virem. Bom, a segunda alavanca da solução americana é passar o mico. Transfere o excedente absoluto de capital. Tira o mico. Todo mundo entende quando eu falo isso, né? Porque se eu falar isso, por exemplo, na Argentina, ninguém sabe o que é um mico, então eu tenho que explicar o mico, aí você perde mais tempo explicando o mico. Bom, mas aqui, como é que passa o mico? Qual é a regra? Do forte para o fraco, do privado para o público, do centro para a periferia. Essa é a regra. Então, o grande capital empurra para o médio, que empurra para o pequeno. O capital como um todo empurra para o trabalhador. O privado joga para o público. E uma das características da crise é a socialização dos prejuízos e, em consequência, o estouro da dívida pública, que explodiu no mundo inteiro e também aqui no Brasil, né? Bom, e você transfere do centro para a periferia. Então, o americano joga para o alemão joga para o grego, né? O grego joga para a China joga para o Brasil, e por aí vai, né? Então, esse é o movimento geral. Então, nós temos que entender o seguinte: quais são as mudanças que estão acontecendo, digamos, de maneira muito firme, mas nem sempre visível, em função desta política de administração da crise. Mudanças profundas nas forças produtivas. Tem economista aqui? Vocês já ouviram falar que economista é mais perigoso, tem poucos, né? Mas o desenvolvimento de cadeias de valor, ou seja, momentos de crise, o velho vai morrer e o novo vai nascer. Então, qual é o novo? O novo está associado às novas formas de computação. Os americanos dizem que nós estamos atravessando uma revolução algorítmica. A essência é a computação nas nuvens, que permite ao capital controlar a capacidade de computação em escalas gigantescas. E com isto, usar esta capacidade de conhecimento para promover uma nova expropriação do conhecimento dos trabalhadores. Então nós estamos num momento de ofensiva brutal do capital sobre o trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui, né? O que é esta expropriação do conhecimento dos trabalhadores? Vocês todos devem ter ouvido, né, que a Google está desenvolvendo um carro sem motorista. Vocês já ouviram falar? Diz que é o sonho do Gonçalo isso, né? Não, sério, não tem nada a ver isso que eu estou falando, porque não tem. Enfim, mas esta expropriação é muito concreta. Eu vou dar um exemplo. Eu sei o telefone do meu avô paterno, materno, que morreu em 76, eu sei de cor. Eu não sei o telefone da minha filha.
mas o Google sabe, né? Você vai lá, ele sabe, né? Então é uma mudança profunda. Esta mudança permite revolucionar o processo produtivo, né? Através da decomposição do processo produtivo e da reorganização deste processo produtivo pelas cadeias de valor. O que quer dizer o quê? Que o capitalismo está desterritorializando a indústria. Ou seja, não existe mais indústria nacional. Vocês viram o Ciro Gomes falando que vai fazer a reindustrialização do país? Não vai fazer, né? O Trump disse que ia fazer a reindustrialização dos Estados Unidos. Também não vai fazer, porque as forças produtivas ultrapassaram as fronteiras nacionais, o que é uma mudança profunda. Ou seja, o Estado Nacional agora não tem uma contrapartida de uma base econômica material. Então é um outro capitalismo que está surgindo. Mudanças nas relações de produção, na relação capital-trabalho, né, que vai na direção de uma precarização profunda da relação capital-trabalho. É uma ofensiva grande sobre o trabalho. Mudanças na relação entre os capitalistas, porque a crise é um momento de concentração e centralização de capitais. Então nós estamos assistindo o tubarão, né, sendo engolido pela baleia orca. É um capitalismo ainda mais concentrado. Mudanças profundas no Estado. Qual foi a política de administração da crise? Eu sou de um instituto keynesiano. Os keynesianos são aqueles que acham que eles vão domar o capitalismo. Então, quando veio a crise, foi assim quase que uma sensação de júbilo. Assim, agora é nós, né? Agora a gente entra e vamos domar tudo. Não. Não foi o que aconteceu. Qual foi a política que presidiu a política econômica? Foi uma política que os americanos, que são muito sintéticos às vezes para falar o que eles pensam, onde as empresas impuseram ao Estado a ideia de que a grande empresa é muito grande para quebrar. Too big to fail. Então qual é a regra? O grande não pode quebrar. Bom, já está. Né? Aqui isto no Brasil virou o quê? Aquele pato da Fiesp. Nós não vamos pagar o pato. Né? Então o grande, o gigante falou, nós não vamos quebrar. E nós não vamos ser reestruturados. Então, socorro, o que eles estão dizendo? Não é o Estado que impõe limites ao capital, é o capital que subordina de maneira completa o Estado. E por isso nós estamos assistindo uma crise da democracia em escala planetária. Não é, cada uma vai ter uma cor, um sotaque, um sabor, né? Mas a crise é geral. E nós estamos assistindo uma mudança profunda na divisão internacional do trabalho. Qual é a política dos americanos, nacional, para se defender deste novo cenário? Criar blocos econômicos. E eles agora estavam num esforço de criar uma espécie de um gigantesco condomínio dos ricos. E isso era feito pelas negociações de acordo de livre comércio transatlântico e transpacífico. Então a ideia deles é o seguinte: fazer um condomínio dos ricões. Eu tive a oportunidade de escutar um debate com o negociador americano do acordo de transatlântico em Londres. E um estudante pegou, quando terminou, levantou a mão e falou: olha, pelo que eu entendi, vocês querem fazer um condomínio dos ricos, é isso? E ele, que é americano, tem a vantagem que eles falam direto, né? Queremos fazer um condomínio dos ricos, somos ricos, né? Defendemos a democracia, porque eles acham que eles defendem a democracia, promovemos a civilização, quando eles jogam bomba, eles acham que estão promovendo a civilização, né? E temos o mesmo padrão de consumo, normal. Qual é o preconceito contra isso? Vamos fazer. Depois, se alguém ficar rico, pede entrada, a gente avalia, né? E se for o caso, a gente deixa entrar. Mas é interessante, ou seja, qual é o projeto? É fazer uma espécie de um condomínio dos ricos com uma periferia interna. Então, por exemplo, México seria periferia interna. O Chile se candidatou, seria periferia interna, né?
Bom, este seria então o primeiro, né, o novo centro da economia mundial. E depois nós teríamos uma primeira periferia externa, China e Índia. China, especializada na produção de manufaturados que exigem força de trabalho barata. Índia, especializada na produção de tecnologia que exige força de trabalho barata. Aí nós teríamos uma terceira periferia, onde está, por exemplo, a América Latina. Então eu estou chegando no Brasil, vou chegar. A América Latina corresponderia o papel de produtor de produtos primários, agrícolas e minerais. Então, este é o papel que nos é reservado. E depois vai ter uma quarta periferia, que é a África, e você vai ter áreas especiais, Oriente Médio, que são áreas, né, que entram numa outra lógica, né, dentro de geopolítica. Mas então esta é a solução que estava sendo encaminhada até que chegou o Trump, que é um produto da crise política e que surge por quê? Porque na verdade este pequeno e médio empresário americano não se sentiu desconfortável, e uma parte da classe trabalhadora norte-americana também, que entrou no desemprego, também se sentiu ameaçada. E o Trump faz esta aliança, ganha o governo e começa uma política que ainda ninguém sabe muito para onde vai dar, mas que em certo sentido, complica a solução americana mainstream, né, que estava sendo encaminhada. Complica por quê? Porque no fundo qual é a política do Trump? É o seguinte: liberalismo para vocês, protecionismo para mim. Essa é a política dele. O problema é que precisa ver se ele tem força para impor esta política, ou seja, ele impõe tarifas para os outros sem que os outros retaliem. Se os outros retaliarem, nós vamos ter uma fragmentação da ordem econômica mundial. E aí nós estaríamos num quadro parecido com 29, o que, digamos, em algum sentido remete a 29, que seria uma desorganização profunda da economia mundial. Mas enfim, então este é o cenário complicado que nós temos do ponto de vista internacional. Qual é o impacto da crise no Brasil? É a marolinha. Não, desculpa, evidentemente não é uma marolinha, né? Eu usei a palavra errada. É um maremoto, né? É um impacto devastador sobre a economia brasileira, né? E isto é que explica a crise econômica brasileira. Qual é o núcleo da crise econômica brasileira? A desindustrialização. Porque esse é que é o problema. Por que o impacto é particularmente devastador no Brasil? Porque o Brasil é, na América Latina, o país que mais avançou na industrialização. E, portanto, é o que tem mais que perder, é o que tem mais que destruir de forças produtivas. E o que está na ordem do dia é isto: destruir, recompor a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, sabendo que não há mais lugar para um sistema econômico nacional e para uma indústria nacional, que é a coluna vertebral deste sistema. Então, é isso que está posto. Como é que isto chega concreto? Ajuste. E todo mundo deve ter escutado. Ajuste o quê? Ajuste do Brasil aos imperativos, às exigências do grande capital. Ou seja, é uma política que sanciona as tendências da divisão internacional do trabalho. No curto prazo, a gente sabe o que é isso. No curto prazo, o que é o ajuste? Arroxo salarial, aumenta a taxa de lucro. Isenção de imposto das grandes empresas, melhora a taxa de lucro. Privatização, dá um horizonte para este capital ter um investimento. Um investimento
num negócio certo. Por exemplo, previdência. O negócio é líquido e certo. Mesmo na crise, aquilo é um grande negócio. E dívida pública. Você diz, eu não quero entrar na previdência, eu não quero entrar nas novas privatizações das elétricas, enfim. Eu quero, na verdade, ficar numa posição defensiva. Dívida pública. Esse é o ajuste no curto prazo. Mas o que é o ajuste no longo prazo? Vamos pensar o seguinte: se o plano, uma ponte para o futuro, der certo, que é a radicalização deste ajuste na economia brasileira, o que será do Brasil daqui a 20, 30 anos? Se o projeto burguês vingar aqui no Brasil, o que eles vão querer? No trabalho, rebaixar o nível tradicional de vida dos trabalhadores. Menos direitos, menos salários, menos aposentadoria, menos política social. Então esse é um primeiro elemento claro. Segundo, esvaziar a soberania do Estado Nacional. Mais poder para o grande capital, internacional e nacional. Então menos regulação, menos restrição. Nós estamos assistindo isso. O governo Temer mudando a legislação que protege o meio ambiente, mudando a legislação que protege os clientes dos seguros de saúde, mudando tudo. É uma espécie de jubileu do grande capital. E por fim, uma maior especialização da economia brasileira na economia mundial. Então qual é o projeto? Se esse projeto der certo, qual é a ideia? É transformar o Brasil numa mega feitoria moderna. Com tudo que vem junto. Trabalho neo-escravo. Estado neocolonial. Então, esse é o projeto que está posto. É claro que este projeto é um projeto truculento, absolutamente bruto. Em certo sentido, um projeto revolucionário. Ele é revolucionário do mal, dando marcha ré. A ponte para o futuro chega no século XIX, por assim dizer. Mas não olhando para o XX, olhando para o XVIII, porque esse que é o projeto que está posto. Isso a gente tem que ter clareza para entender a gravidade do nosso momento histórico, a gravidade da situação, e para entender a crise. Porque este projeto, ele não passa pelos trabalhadores brasileiros. Porque se a gente perguntar, vocês querem virar neo-escravos? Os trabalhadores vão dizer, não. Vocês querem perder a aposentadoria? Não. Então, este projeto tem que ser imposto à classe. E é isto que explica a crise política brasileira. Qual é a crise política brasileira? Qual é a essência da crise na sua radicalidade, na sua raiz? É a Constituição de 88. O que era a Constituição de 88? O que ela prometia? A Suíça. Mas o que ela entregou? Para alguns, Miami, que não é a Suíça, mas para a grande maioria do povo brasileiro, o Haiti. Então, é esta discrepância que entrou em crise. Por quê? Porque está claro que não se vai mais entregar a Suíça, e não vai nem se prometer a Suíça. Agora é outro jogo. Então, a nova república faliu, está naufragando. E aí, essa é a essência da crise. Como é que ela naufraga? A burguesia vai ter que destruir o velho, construir o novo. Ela está destruindo o velho. Agora, nos últimos 2, 3 semanas, várias pessoas vieram para mim e falaram, e a eleição? Não tem candidato. Eu falei, claro. Destruíram os partidos, destruíram os candidatos, e agora descobriram que não tem candidato. Claro, é o resultado do que foi feito, não permite ter candidato. Como é que esse sistema está sendo destruído? Pelo que eu vou chamar aqui de operação fora todos reacionária, que é a Lava Jato. A Lava Jato pegou e mostrou o seguinte: o sistema político brasileiro é corrupto.
A corrupção é sistêmica. Todos os partidos na primeira divisão estão envolvidos nisto e todos os políticos estão envolvidos nisso. A Dilma, no Dia das Crianças, a Dilma tinha umas sacadas assim metafísicas, né? Então, no Dia das Crianças, eu me lembro que as minhas filhas vieram me contar, pai, ela falou o seguinte, que por trás de toda criança existe sempre a figura de um cachorro. Bom, a gente não sabe, de repente isso é uma tremenda sacada, mas o que a gente sabe é que por trás de todo grande político existe sempre uma empresa, um patrocínio. E isso foi mostrado para a população, televisionado de maneira banalizada, jogado dentro e isto trucidou o sistema político. O político mais, digamos, forte, o bastião e a esperança de que o Brasil poderia avançar para um capitalismo um pouquinho mais civilizado, que é o Lula, está preso. O Aécio, que é a coqueluche da burguesia brasileira, virou pó. Né? Não é verdade? É verdade, ele tinha uma carreira promissória pela frente, mas virou pó. É ou não é verdade? O Serra ficou clandestino, ninguém mais sabe onde está o Serra, deve ter entrado na clandestinidade. O Alckmin está com toda a burguesia empurrando o carro para ver se pega no tranco. Né? Ou seja, acabou. Nós estamos sem sistema político. Para quê? Para resolver o problema da corrupção? A nossa burguesia está preocupada com corrupção? Não. Né? Porque nós não vamos à raiz do problema. Qual é a raiz do problema? O que há por trás de todo partido e político corrupto? Uma empresa. Mas o burguês sai pelo acordo de delação. Com uma tornozeleira, meio humilhado, de mau humor, mas sai. E vai lá ficar na mansão dele. Né? E a empresa? Fica livre pelo acordo de leniência. Ou seja, nós não estamos enfrentando o câncer. Nós estamos, na verdade, fazendo o quê? O que o sistema está fazendo? Uma espécie de uma limpeza. Sai esta casta política, mas vai entrar uma outra. O que vai entrar? Esta é a discussão real. Ou seja, o que vai ser posto no lugar? A burguesia não tem isto definido. Mas qual é a tradição histórica brasileira? Solução violenta. E a burguesia avança um pouco os peões. Avança o peão de uma intervenção militar. Então, como é que a gente resolve a crise da política? Negando a política. Como é que a gente resolve a crise da democracia? Negando a democracia. Pela truculência. Este é o projeto burguês. E a burguesia não tem muita alternativa. Porque como é que ela vai transformar o país numa neocolônia sem a mão dura do colonizador? Sem a mão dura do mando do Estado? É difícil. Então, por outro lado, né, qual é a alternativa? Essa que é a questão que a gente tem que pensar. Qual é a alternativa? Dentro dos marcos da ordem, para ficar por aqui, para a gente fazer o debate. Na economia, nos termos da agenda do capital, o que é possível? Mais ajuste, menos ajuste. Ajuste, digamos, duro, ou ajuste com algum tipo de, digamos, mais suave. Né? Ajuste com Temer, ou ajuste com Dilma, ou ajuste com Lula, ou ajuste com Ciro, ou ajuste... Esse é o debate. Por isso é que a dívida pública não pode entrar no debate. Porque se a dívida pública entra, a agenda vai além do que deve. Mas se ela sai de cena, a agenda é a agenda do grande capital. Na política, nos marcos da situação, quais são as alternativas que o brasileiro tem? Escolher algum político da turma do salvem-se todos, porque tem a turma do fora todos e tem a turma do salvem-se todos, né? Que é uma grande confraria que junta Lula, Temer, Aécio, eles ficam todos juntos, eles brigam juntos contra o povo, né?
e juntos para sobreviver, pela sobrevivência do sistema. Mas é um sistema que está historicamente condenado. Então, essas são as alternativas, e a burguesia conseguiu impor esta agenda nas eleições. Qual é o problema dos trabalhadores? É ter uma alternativa para a crise econômica que não passe em transformar o Brasil numa neocolônia, mas antes o contrário, né? E uma alternativa para a crise política, que não seja nem procurar fazer uma massagem cardíaca na Nova República, mas que, na minha opinião, deveria ser o quê? Uma intervenção popular, que é o que está acontecendo, né? Os estudantes querem escola em São Paulo, ocupam a escola, porque o Alckmin quer fechar as escolas, né? O Alckmin e o Richa, lá, o Richinha. Os sem teto querem moradia, tem que ocupar terreno. O sem terra quer terra, tem que ocupar terra. Os caminhoneiros querem trabalhar, precisam ocupar as rodovias. A juventude quer controlar a cidade, precisa fazer as jornadas de junho, né? Então, o que nós estamos vendo? São projetos antagônicos em disputa. A vantagem do capital é que o capital tem um programa econômico, político, segurança pública. Vocês querem menos PM? Ótimo, traz o exército. Não é isso que eles estão fazendo? Bom, o trabalho precisa ter um programa, né? O capital tem um programa. Qual é o problema que ele quer resolver? A crise. Como é que ele vai resolver? Ofensiva sobre o trabalho e sobre a soberania dos Estados. Bom, qual é o nosso problema do trabalho? Enfrentar a barbárie. A barbárie aqui na periferia latino-americana assume a forma de reversão neocolonial. Isso aqui vai virar só um negócio. E para isso nós temos que ter um programa, que eu vou parar por aqui. O nosso programa, vou parar com uma piada, mas que ilustra bem o que eu acho que é a nossa tarefa. Tinha um governador de Minas Gerais, que era o Francelino Pereira. Quem lembra do Francelino Pereira? Foi o último governador de Minas antes do fim da ditadura. Era um capial completo, um conspirador, ficava lá fechado e tal. E veio uma repórter muito bonita da Rede Globo, com uma pauta moderninha que era para ver a opinião dos políticos sobre nudez. Então chegou e falou: governador, qual é a sua opinião sobre a nudez? Ele levou um susto. Como, minha filha? Então, queremos saber a opinião do governador sobre a nudez. Aí ele parou, pensou bastante, falou: esse negócio aí de nudez, e aí eu acho assim, melhor nudez do que no nosso. Então, ajuste neles, né? E o ajuste neles quer dizer, no fundo, o quê? Quer dizer revolução, mudanças estruturais. É esta a agenda que não entra no debate. Não entra pela força da burguesia, que diz, isto não pode. Mas é a única agenda capaz de organizar a esperança de uma saída civilizada para uma crise que é civilizatória em escala mundial e que na periferia assume a forma de uma barbárie galopante. Eu acho que é essa a questão que eu queria discutir com vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Plínio, por essa análise tão lúcida, tão necessária nesses tempos sombrios. De pronto, passamos para o debate, para a gente aproveitar. Gonzalo já se inscreveu. Acho que ele vem justificar a história do carro sem motorista. Não, isso não dá. Vamos lá. Vamos fazer bloco de 3 pessoas. Quem mais? 3 minutos cada intervenção. Acho que você pode vir vindo, Gonzalo, enquanto as pessoas vão aí pensando. É tanta coisa para perguntar que precisa de um tempo para organizar. Sí, muito obrigado, Plínio, por estar aqui, digamos, bem importante. Agradecerte pela palestra, pela reunião de ontem, pela banca, por tudo realmente muito bom.
realmente Plínio falou muitas coisas, mas são tantas coisas, as coisas que tem para falar sobre a questão geopolítica mundial e a crise capitalista mundial 10 anos depois, que é algo impressionante. Eu quero focar em uma coisa. Com o triunfo de Trump, que vos falaste um pouco, não achas que com o triunfo de Trump, com o Brexit, com o fortalecimento de alguns nacionalismos em Europa e outros lugares, não estamos assistindo ao esgotamento do consenso globalizador hegemônico depois da crise da Guerra Fria? Acho que é importante para refletir. Por que estou falando? Porque a própria situação do imperialismo norte-americano em relação à América Latina mudou. É diferente que faz uns anos, quando estava empantanado em Iraque, quando não podia resolver a questão de Afeganistão, e volta a olhar para a América Latina com muita mais força. E acho que é um dado importante e não uma questão menor em termos de discussão geopolítica. E quero vincular isto, que a gente entende uma crise capitalista mundial, com uma crise orgânica, como falaria Gramsci, não? Uma crise econômica, política, social, permitiu o surgimento em muitos países de alternativas neorreformistas, produto dessa crise orgânica e produto da crise dos partidos. O Syriza na Grécia aparece como por fora do sistema político novo, o Podemos na Espanha, a própria Frente Ampla no Chile. Aparece isso com força, alternativas neorreformistas, mas que não têm um programa anticapitalista e que rapidamente aplicam as mesmas políticas que os partidos tradicionais, se vocês quiserem. No único país que não avançou isso, pero não por chauvinismo, porque não sou nacionalista, nem me importa o nacionalismo, egoísmo de massa e demais, não tenho problema com isso, mas em Argentina não surgiu isso pela existência da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, frente de 3 partidos trotskistas dirigidos pelo Partido dos Trabalhadores Socialistas, onde, digamos, frente de independência política de classe que não permitiu o surgimento, digamos, de uma alternativa neorreformista como em outros países. Se mantém, digamos, uma política claramente anticapitalista, frente político programático, digamos, con vocación de masa de 2013 para acá, digamos, ¿no? Porque no es producto solo de crisis política, sino también de un trabajo político, no movimiento operario, no movimiento de mujeres y demás, que es visible y a veces Brasil la conta. Entonces, quería un poco que fales eso, y relacionado a Brasil, si no sé, ¿cuál sería salida política? Porque como entendimos, ha construido Partido Revolucionario, un programa, la discusión sería cuál es el programa de transición hoy aquí para Brasil en relación a este programa revolucionario, concordando con tu diagnóstico de la crisis, digamos, de la Constitución de 88, si no sería a necesidad política de construir una constituinte libre, soberana, pero no exclusiva, sino una constituinte, digamos, pero producto de la lucha, que no sea producto de la superestructura política que está en crisis. Tinha muchas más cosas, mas paro aquí porque si no me van a matar los demás que quieren preguntarte también. Bem, boa noite a todos. Professor, eu tenho algumas inquietações quanto à sua fala, principalmente porque a gente sabe que não tem muita, como o Gonzalo mesmo disse, tem muita coisa para falar e algumas coisas, para mim pelo menos, não ficaram bem claras. A primeira coisa que eu queria que o senhor se aprofundasse um pouco era sobre a temática da industrialização. Porque é fato, eu entendo porque o Trump nos Estados Unidos promete reindustrializar os Estados Unidos e não funciona. Só que eu entendo que a proposta de reindustrializar os Estados Unidos não é a mesma coisa que você reindustrializar o Brasil, porque não tem a mesma situação dentro da divisão do trabalho internacional. Então eu queria que explicasse mais ou menos o seguinte: tudo bem, eu posso até assumir isso, a gente não vai conseguir reindustrializar o Brasil, mas qual seria a outra saída de desenvolvimento econômico do capital sem reindustrialização? Essa era a minha questão. Outra questão era sobre a saída, porque o grande problema, principalmente a gente tão próximo de eleições que vai ter no país, e com a crença nacional muito forte, que não é a minha, mas com a crença nacional muito forte, de que é possível uma saída com as eleições,
A proposta que se traz aqui é a gente pegar e fazer um programa popular de intervenção popular. Mas a intervenção popular dos estudantes que ocupam escolas não é a mesma intervenção popular dos caminhoneiros que ocuparam as estradas. Existe, inclusive, uma diferença muito gritante, certo? Em termos de necessidades mais do que de programas. Então, como construir esse programa e quem é que vai construir esse programa? Qual é o programa da sociedade brasileira que a gente vai construir e que unifique as necessidades do povo brasileiro? É o problema. E, em terceiro, a minha pergunta era sobre a truculência do Estado brasileiro, né? Quando a gente fala de militarização do Estado, a gente nota que cada vez a gente tem um policiamento, uma necessidade, inclusive uma demanda da população por causa da criminalidade, pedindo cada vez mais policiamento, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo muito espaço para uma intervenção militar clássica, ou como aconteceu em 1964 hoje no Brasil, porque eu não vejo um grande risco para a burguesia brasileira. Porque quem é o risco para o brasileiro? Lula é o risco para a burguesia brasileira? Não é. Assim, banco se deu muito bem com Lula, Odebrecht, OAS, JBS, Friboi, tá todo muito bem com Lula. Bolsonaro não é um risco. Bolsonaro é maluco, mas eles conseguem botar o cara no bolso. Então, Bolsonaro também não é um risco. Ciro não é um risco. Boulos não é um risco. Marinho não é um risco. Quem é o risco? Por que seria uma saída para a burguesia agora aumentar a truculência no momento em que, na verdade, eles não têm um grande risco político, ao mesmo tempo que tem uma população no Brasil que também não está organizada e também não tem esse programa construído, que agora a gente fica falando, vamos construir um programa e a gente nem sabe que programa é esse. É mais ou menos isso. Professor, você agora? Boa noite, Bruninho. Eu sou Natália. Uma dúvida, assim, porque você falou da necessidade, né, enfim, de ocupar as escolas e tal. E uma dúvida de verdade. Desde 2013, né, a gente sabe que, enfim, que a gente ocupou as ruas. Nessa época eu estava no Rio e tal, foi muito doido lá. E eu tenho uma sensação de que a esquerda naquele momento não estava preparada, né, para junho de 2013, e eu tenho a sincera sensação que também não está preparada e não sei se vai estar um dia, né, porque a impressão que eu tenho, apesar da esquerda, né, e aí eu falo tanto dos partidos quanto dos acadêmicos e tal, né, tem medo do povo, né? Qualquer manifestação que saia sem necessariamente uma bandeira vermelha ou alguma coisa que simboliza de uma forma muito, muito clara uma pauta de esquerda, sendo que a gente sabe que desde 2013 todas as pautas eram pautas que a esquerda deixou de falar, falou de educação, falou de desmilitarização da PM, falou de moradia, falou de centenas de coisas. Então, assim, e aí eu tô falando isso pensando até na luta das mulheres, porque nos Estados Unidos eu vejo, por exemplo, o debate que a Nancy Fraser faz, né? É um debate que não deixa a pauta das mulheres como uma pauta, só uma coisa assim, vamos ajudar as mulheres, né, gente? Porque tem que ajudar as mulheres, né, gente? Não é uma coisa assim, entendeu? É um pensamento orgânico, né? De tentativa de demonstração, assim como a Angela Davis, de mostrar que, né, é uma luta que tem que andar conjunta, assim. E aí aqui no Brasil até tem algumas tentativas, né, de colocar o debate anticapitalista, mas eu acho que isso não reflete muito na prática. Então eu queria saber da opinião do senhor se essa esquerda está preparada, porque eu tenho a sensação que não, a gente não tem o que falar, né? A direita está falando, a gente quer arma mesmo, né? A gente quer a lógica de condomínio, a gente quer de forma muito clara. E a esquerda não tem proposta, né? É uma coisa assim, meio um epifenômeno mesmo, assim. É mais ou menos isso que eu queria ouvir um pouco. Obrigada, Natália. Professor Sinelli. De maneira geral, eu concordo plenamente com o diagnóstico do cenário do professor Pinto. A questão é a seguinte, realmente, a forma de como a gente enfrentar isso objetivamente. Qual é o caminho? Eu acho que tem um problema. O primeiro é o seguinte: como é que a gente trata, na verdade, e discute profundamente
a questão do sujeito histórico, da classe trabalhadora. O que fazer a classe trabalhadora? E, sobretudo, classe trabalhadora, para dizer assim, o que é a classe trabalhadora atual também. Eu acho que um problema ligado a isso, e é fundamental, foi levantado por Marx, eu acho que é muito mais complexo hoje em dia, é a questão da alienação. Quem é a classe trabalhadora? Qual é o nível de consciência? Qual é o nível de posicionamento? Qual é o nível de interesse? Sobretudo também, do ponto de vista da estrutura produtiva, no capitalismo geral e local, há uma grande mudança na composição da classe trabalhadora. Isso precisa levar em consideração, é preciso mostrar, né, os trabalhadores, quem são eles, né, esses trabalhadores, e mostrar que houve uma grande mudança. Não é o trabalhador industrial do século XIX, né? Não é o trabalhador, não é o chão de fábrica que ele está disputando do livro 1. É uma série de mudanças novas, né, da composição do serviço, uma grande modificação só nesse aspecto para saber a consciência do trabalhador. Ele vai fazendo. Muitos trabalhadores que não, acho que nem são trabalhadores, simplesmente porque trabalham em shopping, porque não sei o quê. Não, isso o nível de consciência, o nível de alienação está muito elevado. E isso é uma questão que, para a esquerda, para o movimento, para o posicionamento político, tem que estar muito esclarecido para a classe trabalhadora. Tem que trabalhar com isso, né, e explicar. E tem que conduzir para essa questão da alienação. O segundo ponto é, como você falou do Estado, as modificações do Estado. Não dá para considerar e pensar Estado simplesmente com o conceito de Marx, no sentido que é o comitê da burguesia. Isso é fundamental. Mas a realidade do Estado hoje é muito mais complexa do que este entendimento. Quer dizer, como é que funciona o Estado atual, de que Estado nós estamos falando e a forma de atuação e sua relação e composição de classe. Aí sim é importante também esclarecer, discutir isso com profundidade, porque ficar na superficialidade não dá também. Isso aí não dá. Precisa então ter um maior aprofundamento sobre essa questão. E sobretudo sobretudo nessa questão que você falou, um dos problemas fundamentais é a dívida pública. Dívida pública é capital fictício. É capital fictício, tem que explicar o que é isso, tem que dizer e aprofundar uma série de coisas. O fundamental, na atualidade, me parece, e é preciso também discutir essas questões, é que composição, do ponto de vista teórico, o que é Estado na prática hoje, esse Estado neoliberal? Você pode dizer que, bom, tudo indica que parece muito mais a public choice, o Canus, aplicado na prática. E precisa entender e discutir essas questões realmente com o Estado destrutivo mesmo, né, que quer destruir. Né? Ou Havel, né? Havel também com o Estado, a função que ele tem no papel neoliberal. Então, estou dizendo só que no quadro atual, portanto, eu queria aí uma questão direta, no caso específico do Brasil, que você está colocando, essa questão de indícios importantes de tendência de movimentos sociais, no sentido de se contrapor a este movimento do Estado, do capital, da crise, tudo isso, são importantes, mas como realmente coordenar isso do ponto de vista da classe trabalhadora, né? Porque são movimentos, não é só simplesmente uma concepção de Negri ou outro, da multidão, então, não é isso, é outra coisa que tem que vincular isso realmente com questão de classe, de luta de classe, mas tem que ter essa consciência que passa por tudo essa digressão inicial que eu coloquei para você, só para dizer que realmente o quadro hoje é muito mais complexo do que no século XIX. No próximo bloco a gente já tem 3 inscritos, então vão aí acelerando a produção de questões para no próximo a gente ter os 4 já fechados, enquanto o professor Plínio responde esse primeiro bloco. Bom, eu fiz umas anotações aqui, eu preciso ver agora se eu lembro das anotações. Em relação ao Gonçalo, o que eu acho é que, na verdade, é uma situação gravíssima da humanidade, né? Uma crise de grandes proporções, uma crise que o Mesaros qualificou como crise estrutural.
Ele fala, a crise econômica, eu falei da crise econômica, mas ela se dá dentro do marco de uma crise estrutural do capital. O que é a crise estrutural do capital para o Mesaros? Mas é uma discussão que eu acho que a gente deve ter muito claro isso. É uma crise da totalidade. Ele diz o seguinte, o capital não consegue mais recompor a coerência da totalidade sem agravar todas as contradições logo em seguida. E ele tem uma metáfora que eu acho que é brilhante para ver qual é o tamanho da encalacrada civilizatória que nós estamos metidos. Ele diz, este é um capitalismo que tampa um buraco cavando um buraco maior ainda. Então nós marchamos por uma instabilidade econômica brutal, por uma crise social em escala global, que é o desemprego, né? Esse desemprego estrutural, ou seja, uma parte da população que fica permanentemente marginalizada do mercado de trabalho, era um fenômeno latino-americano. Hoje ele é um fenômeno inglês, americano, francês. Quer dizer, não, ao invés do subdesenvolvido acabar saindo e tendo uma estrutura próxima do desenvolvido, aconteceu o contrário. E é uma crise ambiental gigantesca. Gigantesca. E o problema nosso já não é mais atenuar digamos, a crise ambiental, mas é reverter a crise ambiental. Então, isso para dizer o seguinte, é um quadro gravíssimo. Como é que isto estava sendo administrado pela burguesia? Com o que eu chamo aqui de imperialismo global. Joga, fuga para frente, amplia o mercado mundial. E isto deu um fôlego imenso, né, para o capitalismo. A incorporação da China, a incorporação da Índia, enfim, isso deu décadas para ele. Bom, mas isto já foi incorporado. E qual é a solução que o Trump está dando? É o imperialismo unilateral. Bom, mas o problema é o seguinte, qual é o projeto concreto por trás do imperialismo unilateral? Porque tem que combinar com o inglês, tem que combinar com o alemão, tem que combinar com o francês e com o chinês. Não é, ou seja, a minha impressão, eu não consigo ver qual é o projeto, a base material do projeto do Trump. Então a gente precisa, você diz, mas ele pode provocar uma grande confusão, uma grande turbulência numa economia já turbulenta. Pode. Mas até onde ele vai? Então você pega Brexit. Qual é o projeto político do Brexit? Não tem. Eles saem da Europa em nome de não ficar sobre os imperativos do alemão. Mas sem o imperativo do alemão, ele fica no imperativo do americano, que é pior. Então eles decidem sair, depois, né, eles não sabem o que fazer. Plebiscito da Escócia, eu estava lá. O que eles querem? Eles querem sair da Inglaterra, mas na verdade para voltar de maneira mais autônoma para a União Europeia. Não vai, ou seja, não há projeto fora desta expansão permanente. E na expansão permanente, você começa a não ter força política para fazer. Então, entramos numa turbulência grande. Eu não sei para onde isto vai. Acho Trump agora é que, né, ele está conseguindo provocar. Até então ele só falava. Agora ele está conseguindo provocar alguns estragos. A tradição americana, Gonçalo, é matar. O capital faz assim, se atrapalhar muito, a gente faz um atentado e mata. Né? Agora, o que vai acontecer, eu não sei. Né? Não sei o projeto dele. Argentina. Né? Ter uma frente dos trabalhadores organizada, capaz de ter uma agenda e falar com a população. Eu acho vital, acho muito bom e vejo com muita, digamos, com muita inveja até, né? Acho que isso precisaria ser feito. Aqui, sobre o Brasil, o que você tinha perguntado sobre o Brasil? Era reforma.
Não, sobre os partidos neorreformistas, mas em geral. Bom, no Brasil nós estamos sem voz, nós estamos fora do debate. A burguesia fez uma agenda para a campanha. A Constituinte. Da Constituinte. Como é que a gente sai da crise política? Que é também, né? Eu acho que as coisas estão polarizando, claramente. Eu acho que a gente sai por uma intervenção popular, geral, ou seja, tem que ser uma constituinte arrancada de baixo para cima, com mudanças profundas, não só no sistema político, porque esse sistema político é o sistema político, me engana, que eu gosto. É tudo armado para o povo perder. Então, a gente jogar o dado 20 vezes, vai dar 20 vezes errado, e cada vez mais errado, porque eles vão fazendo reformas políticas para dar mais errado. Então, sem acabar com a Rede Globo, sem plena liberdade dos partidos, sem limite ao financiamento público dos partidos, é difícil você imaginar qualquer tipo de eleição que seja minimamente, digamos, justa. Então eu sou a favor, mas eu acho difícil que isto ocorra sem algum tipo de intervenção popular bem contundente. Eu acho difícil. Industrialização, uma pergunta ótima. Isso tem que ser muito discutido e é um assunto complexo. O que é a industrialização? Você pega o Marx, no Marx, a industrialização é quando o capitalismo constrói forças produtivas tipicamente capitalistas. E ele diz, quando que ela se conclui? Quando se constrói o departamento de bens de produção, que é o departamento que produz máquina, e que, portanto, tem a capacidade de inovar de maneira permanente e fazer a revolução permanente das forças produtivas, que é a essência do capitalismo, da sobrevivência do capitalismo. Agora, a industrialização, quando ela tem uma base nacional, ela dá ao Estado Nacional uma base para organizar com o mínimo de autonomia e de estabilidade a sua economia. Então, quando se pensa na formação dos Estados Nacionais, todos têm uma política de industrialização. A Inglaterra, como foi a primeira, fez isso quase que naturalmente. Todos os outros países tiveram isso. Os Estados Unidos, se lembra o Hamilton. Na Alemanha é o Liszt. Todos vão ter uma política. Agora, o que acontece com o capitalismo quando o desenvolvimento das forças produtivas extrapola o espaço econômico nacional, mesmo dos americanos? Então é um outro capitalismo. Você diz, dentro deste capitalismo, nós aqui na periferia conseguimos criar uma indústria nossa, nos marcos da burguesia, eu acho impossível. Absolutamente impossível. Isso não quer dizer que não vai ter nenhuma indústria. Tem indústria, vai ter indústria, principalmente a indústria ligada ao extrativismo mineral e ao agronegócio. Vai ter indústria. Não é mais uma indústria nacional. É um braço industrial de uma economia primária exportadora. Então nós estamos regredindo para o período do café. É uma regressão das forças produtivas. Bom, e é ruim, porque agora eu não tenho televisão em casa, mas na Copa eu fui ver jogo e eu vi um anúncio, que só no Brasil pode ter, que agro é pop. Vocês viram isso? Só moço. Enfim, só fazendo yoga para não sair matando todo mundo. Agro é pop. Bom, então é o seguinte, nós estamos regredindo e contentes, felizes, eufóricos. Qual é o projeto? Nós estamos virando colônia, mas estamos muito orgulhosos com isso. Não vai pensar que a gente está triste, não. Nós estamos gostando. Tá? Quer dizer, então essa questão é uma questão seríssima que tem que ser pensada a sério. Então quando o Ciro diz, vou refazer a indústria, é um blá blá blá, é ridículo. Do ponto de vista histórico, é absolutamente ridículo. Não há nenhuma condição de fazer isso
nos marcos da burguesia, o projeto é claro, a burguesia já falou. Mas você diz, como é que a burguesia vai ganhar dinheiro? Porque o problema da burguesia não é fazer nação, fazer indústria. O problema da burguesia é ganhar dinheiro. E ela vai ganhar dinheiro com agronegócio, especulação desenfreada, dívida pública. E isso dá dinheiro. Então ela se acomoda a isto. Ou seja, a mudança provocada pelo desenvolvimento das forças produtivas coloca uma nova situação. E as mudanças na divisão internacional do trabalho fazem com que o desenvolvimento no Brasil, a vida aqui, fique muito mais difícil. Nós industrializamos porque o mundo, não só por isso, né? Não estou falando que veio tudo de fora para dentro, mas porque houve uma brecha e o Getúlio, digamos, as forças produtivas que eu vou condensar no Getúlio, aproveitaram essa brecha. Bom, alguns países não fizeram isso, a Bolívia não fez, o Paraguai não fez, a Colômbia, que é um país grande, não fez, a Venezuela não fez, foram poucos os que fizeram. Bom, agora não tem mais desenvolvimento de forças produtivas pela linha de menor resistência. Agora nós vamos ter que enfrentar o imperialismo para fazer isso. Ou vai ter que fazer o que o imperialismo impõe, que é nos transformar numa mega metrópole. Não sei se respondeu o que você falou. De qualquer maneira, eu só queria enfatizar o seguinte: entender a fundo o problema da industrialização, eu acho que é uma questão importante para a gente entender as bases objetivas que estão condicionando a nossa vida. A segunda questão tua, a eleição aqui não resolve nada, não vai resolver nada. Vocês têm que pensar o seguinte: esta eleição está sendo feita sobre a égide da reforma eleitoral do Cunha. Vocês acham que o Cunha fez a reforma eleitoral para melhorar a representatividade do povo ou para proteger os bandidos? Então, o Congresso que vem é muito pior do que este que está, né? Então, a eleição tal como está não resolve rigorosamente nada. Bom, se diz, mas então o que sobra? A direita mais truculenta diz intervenção militar. Você diz, e nós? É o que eu te chamo de intervenção popular, que está acontecendo na prática de maneira anárquica, né? De maneira anárquica as pessoas vão. E você diz, bom, mas o que unifica isso? Porque quando a Ana Júlia vai e ocupa uma escola, vocês sabem quem é a Ana Júlia? Né? Pensem bem, olhem só. O pessoal fez a conta, 1.200 escolas ocupadas. Economista adora isso. Pelo menos 10 Anas Júlias para ocupar uma escola. Então dá 12 mil Anas Júlias. O Brasil fez, no ano de 2015, acho que foi, ele criou 12 mil Anas Júlias. É Ana Júlia para dar com pau. Agora, o que foi posto na cabeça desta Ana Júlia? Nada, porque não tinha programa. Tirando a disposição de luta, tirando a disposição da Ana Júlia, de falar, olha, eu não sou político, eu não sou nada, eu só quero defender minha educação. Ninguém chegou para ela e falou, ô Ana Júlia, não vai rolar. Sem revolução não vai ter educação. Não vai ter moradia, não vai ter saúde, não vai ter nada. Não vai ter universidade pública, porque colônia não pode pensar. É por isso que os professores não têm tempo para pensar, os alunos não têm tempo para pensar, porque se o professor tem que dar 10 aulas, ele tem que repetir alguma coisa que foi pensada, que é impossível pensar assim. Mas como diz o Darcy Ribeiro, não é uma crise, é um projeto, é para não pensar. Então nós temos que nadar contra a corrente. Então, o caminhoneiro é uma coisa, o Ana Júlia é outra, o sem teto é outra, mas nós precisamos de um denominador comum, um programa. Qual é o programa que a gente precisa? O programa que enfrente os problemas do Brasil, estruturais. Quais são os problemas? É uma sociedade cindida em dois mundos, o pobre e o rico, o branco e o negro, o de cima e o de baixo. Isso tem que ser resolvido. Como é que isso se traduz? Bom, fim do racismo estrutural, fim, para pegar a questão feminista, do machismo estrutural,
Fim, reforma agrária, reforma urbana. Bom, isso tem que ser posto. Isso não é posto. Por que que não é posto? Porque a burguesia não deixa. Mas você diz, a burguesia não deixa como? Nós vimos hoje de manhã, na tese da professora, como a burguesia chegou para o PT e falou, tira esse negócio de dívida pública. E tirou. E nós estamos vendo agora no PSOL a dificuldade para pôr. E você do PSOL também. Não, mas pera, nós somos da esquerda. Não. Aqui até a esquerda não fala mais em dívida pública. Quem manda aqui na esquerda é o capital. Então eu digo que a gente precisa de um programa que unifique. O que unifica? Unifica as pessoas entenderem que não vai ter educação, não vai ter saúde, não vai ter universidade pública, não vai ter transporte urbano, não vai ter nada civilizado no país sem uma revolução. Você, puxa, mas não tem um caminho? A crise que nós estamos vivendo é o fiasco desta ilusão que se expressa na Constituição de 88. Isto a burguesia já sabe e organiza contra a revolução. E nós não sabemos. Agora, para fazer isto, nós vamos ter que ver qual é o sujeito. O sujeito são os de baixo. Você diz, mas quem nucleia os de baixo? Quem nucleia os de baixo são os trabalhadores mais organizados. Como é que a gente vê isso? Na greve geral. Claro que o país é muito heterogêneo, a greve geral aqui teve uma cara, a greve geral em São Paulo tem outra cara, mas o dia que o trabalhador para, a burguesia treme. Os caminhoneiros têm de tudo. O Brasil sempre vai ter de tudo: bandido, cara bom, empresário, marginal, crime organizado, polícia, filântropo. Vai ter de tudo, em tudo que a gente fizer. Mas os caminhoneiros pediram uma audiência com o Temer em outubro. Eles não tiveram força para pegar, o Temer não, o ministro. Eles não tiveram força para ter uma audiência com o ministro. Não tinha agenda. Em 3 dias, eles mostraram que quando os trabalhadores param, o capital vai a zero. Fica a zero. E a moçada mostrou que quando ela vai para a rua, para tudo. O país ficou 10 dias suspenso no ar. Ou seja, a gente tem que tirar conclusões disso. O que é isso? Um país que cria 12 mil Anas Júlias, que faz uma greve dos professores em São Paulo, municipais, porque o Dória falou, o Temer não faz a reforma, faço eu. Com a Câmara, absoluta maioria. Os professores cercaram a Câmara, 80 mil professores uma semana, o Dória falou, não vai dar. Então nós temos, agora, precisa ter um programa político. Para responder aqui, o denominador comum, as pessoas precisam entender o seguinte: ao contrário do que o PT achava e do que a Constituição prometia, nós não vamos assim, a saúde briga pela saúde, a educação briga pela educação, o movimento estudantil briga pela universidade pública, o professor briga pela carreira do professor, e nenhum ganha, porque não vai ter nada se não for geral. E eu acho que esse é o programa que tem que sair. Depois eu sei que é complicadinho, depois a gente volta. A última coisa, para onde isto vai? Tem risco ou não tem risco de isto piorar? Isto vai para algum lugar, né? Você diz, mas não tem risco objetivo dos trabalhadores assumirem o poder. Digamos, hoje já não, nenhum. Mas jornadas de junho, o que aconteceu com as jornadas de junho? A burguesia entrou em pânico. Em pânico. Eu tenho parentes que ligavam para mim em pânico. Juro por Deus, em pânico, assim. Eu falei, não, infelizmente não é. Mas o que esse parente fez? Porque as pessoas entram em pânico, porque ninguém é bobo. A burguesia não é boba. Ela olha aquilo e fala, louco, isso aqui é um barril de pólvora. Eu conheço vários
que apressaram, tiraram nacionalidade, compraram casa fora, vários. Então, todo mundo, porque o que faz a burguesia quando a coisa aperta? É só ver a cubana, vai para Miami. Ver a venezuelana, vai para Miami. Ver a chilena, foi para Mendonça, que fica mais pertinho. A nossa burguesia vai. Por que ela faz isso? Porque ela sente que isso daqui agora. Você diz, não há já. Não, não há já. Mas a intervenção militar já está acontecendo. Dá uma confusão no Rio, chama os militares. Dá uma confusão com os caminhoneiros, chama os militares. Isso é uma intervenção. É incerto como é que a Dilma cai. Ela terceirizou o governo. Ela foi cedendo tudo para o PMDB. Vocês lembram disso? Vocês lembram que o Temer foi o coordenador político da Dilma? Aí o PMDB falou, escuta, essa senhora aqui vai sair no peteleco. Deu um peteleco, caiu. Por quê? Porque já... O que o governo Temer está fazendo? E é assustador. Ele está terceirizando para os militares. Então há sim um movimento e há digamos, e se você pegar a história brasileira, a tradição de intervenção militar é constante. E não precisa ter uma crise revolucionária para ter a intervenção militar. Você diz, e a intervenção militar vai ser que nem a de 64? Eu tenho certeza que não. Porque eles não têm projeto. O problema da burguesia é mais profundo. O projeto deles é fazer disso daqui uma mega feitoria. Mas tem 200 milhões que não concordam. Então vai ser uma briga da peste aqui. Né? Porque como é que vai fazer isso daqui? Natália, a esquerda está preparada? Não. Não há a menor dúvida que não. Porque pega jornadas de... Qual é a esquerda que a gente precisa? Essa é um pouquinho uma resposta, talvez, para o Gonçalo. A gente não precisa uma esquerda que ganhe votos. Porque vai entrar lá e está tudo dominado. Né? Se tiver votos, ótimo. Mas a gente precisa de uma esquerda que interfira nas jornadas de junho, que interfira nos caminhoneiros, que dê bandeira para os caminhoneiros. A manifestação dos caminhoneiros, a essência da manifestação era absolutamente progressista e razoável. Estou dizendo o seguinte, hello, como diz minha filha, hello, parente, essa política de preço da Petrobras é impossível. Sua mula, o país não funciona desse jeito. É isso que os caminhoneiros estavam falando. Tentaram falar na audiência, mas eles tinham um projeto. Não tinham nada. Mas eles estão dizendo, a política econômica é estruturalmente antinacional. Isso é inaceitável. Quem é que faturou politicamente nisso? Bolsonaro. Nós não estamos na luta, nós não estamos nas questões centrais. Então eu acho que a esquerda não está preparada. Para estar preparada, ela tem que superar o lulismo profundamente, superar o reformismo profundamente e organizar força para mudar o Brasil. Isto que é o que a burguesia faz. Ela se organiza para não mudar o Brasil. É revolução e contra-revolução. É assim que a luta de classe se polariza. Então, como transformar a energia... Né? Um pouco eu já falei, quer dizer, como é que você... Qual é a força da burguesia? É que esta crise, insatisfação, não tem voz política. Qual é a tarefa? Dar voz política. Então, para isso, nós precisamos de um programa. Uma leitura da realidade objetiva e uma leitura das condições objetivas da luta de classes em cada momento. Mas os problemas são claros no Brasil. O programa é claro, só que ele tem que encarnar no povo, senão não adianta. É terra, teto, trabalho, essa que é educação, saúde. É muito básico o que a gente precisa. Mas para ter, vai ter que enfrentar a burguesia. Segundo bloco, Cleiton. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Vou ser objetivo, até para dar espaço também aos outros colegas.
Minha intervenção vai um pouco na linha de raciocínio do professor Gonzalo, que eu vou também puxar um pouquinho a sardinha para algo que eu estou estudando, professor. Eu estudo sobre política pública de saúde, e eu vou pegar um pouquinho o gancho da Constituinte de 88. Dentro desse balanço da Constituinte de 88, né, a literatura, pelo menos que eu tenho acesso, vai falar de uma crise de hegemonia, né, naquele momento, e a necessidade de você construir um bloco hegemônico. E aí, para a gente que estuda saúde, já vai começar a observar que desde aquele momento, nada que é posto de fato para a saúde, mesmo você tendo a constituição do Sistema Único de Saúde, com a criação das leis orgânicas, com todo o sistema administrativo e de gestão do SUS, mas sempre a saúde fica imperando em algo. E esse algo rebate justamente na dívida pública que a colega apresentou bem pela manhã. E aí eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre essa característica brasileira, desse estado de mal-estar social. Né? Queria que o senhor tocasse um pouquinho nesse ponto. Sobre a questão da industrialização, apenas uma reflexão, que eu concordo com o senhor nesse ponto de vista, entre centro e periferia. E quando eu trago a discussão para a periferia específica, eu fico imaginando, né, quem é que promove a industrialização do país, se a gente for pensar. Porque às vezes as pessoas olham para os Estados Unidos e veem, a Apple, né, mas de onde é que vem a tecnologia da Apple, né? Por exemplo, as pessoas pensam que ali surge do nada, surge de uma iniciativa privada, e aí a gente fica meio que nesse universo da aparência, na verdade não é, né? Para a gente ter uma indústria forte, a gente tem que ter uma educação forte, a gente tem que ter uma pesquisa forte. E quem é que desenvolve pesquisa em um país, né? Só a gente olhar um pouquinho para a história norte-americana, para a gente observar entre guerras, né? De onde é que vieram as tecnologias que são usadas pelas empresas atualmente, né? Todo esse aparato até mesmo da tecnologia das nuvens que o senhor tem colocado. Mas o principal mesmo que eu queria colocar era mais essa questão, e sim, concordo plenamente com a questão da analogia em relação ao condomínio. O Brasil fica aí como, de fato, parece que o Brasil tem essa saga, né, de sofrer. A gente vê lá, Celso Furtado já vai comentar sobre a questão do açúcar, a concorrência com as Antilhas, aí a gente vai para o café, a queda das commodities, e aí a gente, trazendo um contexto mais contemporâneo, a gente vai ter a questão o PT vai pegar essa onda, né, das commodities, vai surfar e vai aí trazer algumas concessões, né, para a classe trabalhadora, mas que hoje a gente observa que até que ponto isso foi tão sólido que não se desmanchou no ar, né? Fazendo uma analogia ao Marx, né? Porque se fosse tão sólido assim, a gente não teria, assim, desde que o Temer, né, assume, assim, foi tão rápido, né, que assim, essas conquistas foram se desmancharam de certa forma, que eu fico até pensando até que ponto foram conquistas. Só para trazer o debate mesmo, para a gente refletir e para até me iluminar mais aí nas minhas leituras. Obrigado, professor. Boa noite, mesa, pessoal aqui em geral. Meu nome é Gustavo, sou do sindicato, vice-presidente do Sintesp da UEPB. E assim, eu vim aqui, caí de paraquedas aqui no evento, e muita coisa do que eu ia perguntar já foi contemplado pela fala do professor, que eu esqueci o nome. Como? Sinede. A questão sindical no Brasil hoje, de bom tempo para cá, decaiu. As pessoas perderam a fé não só no sindicalismo, nos movimentos sociais organizados. Quer dizer, até minha dúvida principal mais a questão, pedindo uma opinião para quem é acadêmico na área, porque eu estou vivendo a parte prática, né? Eu não estou conseguindo estudar a parte teórica. A minha dúvida principal é como reorganizar e como restaurar a fé da população nos movimentos sindicais organizados. A gente sabe que hoje em dia existem muitos movimentos que são ditados por patrões. A gente sabe muitas vezes que tem líderes sindicais que são comprados, mas a gente precisa reorganizar isso.
outra coisa, é uma crítica que a gente sempre faz, inclusive a minha categoria, até eu mesmo tenho esse tipo de crítica, porque a greve dos outros, quando incomoda a gente critica, né? Mas a da gente não. É interessante que quando o professor da UFPB, da UFCG, da UEPB faz greve, a gente é o primeiro a cair em cima, como aluno. Né? Inclusive o curso de gestão pública na UEPB, quer dizer, a gente é o primeiro a cair em cima do professor. Mas quando a gente vai lutar pelo nosso direito, a gente acha ruim quando a sociedade cai junto. São questões que a gente tem que levar ao debate, é muito produtivo, né? Minha dúvida é essa, opinião como acadêmicos, opinião como pessoas em geral, como a sociedade em geral, em relação a isso, como restaurar a fé do pessoal nessa área, que eu acho que é uma das principais crises do movimento social, dos movimentos sociais organizados hoje. Quem está no movimento social é visto como vagabundo, desocupado, bagunceiro, baderneiro, etc. Só isso. Professora Jordiana. Boa noite. Sempre bom ver o Cleininho, né? A gente acho que ficaria a noite todinha aqui, né? Embora depois, assim, a gente não é uma fala que nos anima, muito pelo contrário, é uma fala que nos anima no sentido da luta, mas que nos deixa bastante, né, enfim, angustiados e tal. Mas assim, eu vim fazer uma fala que em parte ele já respondeu. No fim da fala dele, ele colocou qual é a tarefa da classe trabalhadora, né? E eu sempre fui um seminário em São Paulo, aquele seminário da TMD, que você estava lá, você fez uma fala o ano passado, foi o ano atrasado. E o que é que a gente observa? Que você parte da perspectiva, né, do Brasil como capitalismo, país de capitalismo dependente, não é isso? Parte, pelo que eu já li seu, da teoria marxista da dependência, né, de que a gente tem uma particularidade dessa formação enquanto nação, enquanto país, qual a nossa tarefa na divisão internacional do trabalho, e aí a sua tese do seu livro, que nós nos transformamos numa nova feitoria, né, e no fim você fala da Revolução Brasileira, mas aí você não, no fim da sua fala, não desenvolve. E aí eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. Qual é mesmo a pauta, a programática dessa Revolução Brasileira, né? Que você diz, o que é que unifica, né? O que é que unifica todas essas lutas que diz que não é de partido, que, enfim, que muito pelo contrário se beneficia ao dizer que não é de partido, até porque os partidos no Brasil, né, se desqualificaram. Então, quem unifica essa luta não seria o partido político? Né? Um dos sujeitos seria o partido político que unificaria essa luta, que é solta, que é amorfa, que é, enfim, que é fragmentada, é de jovem, é das Maria Júlias, é dos caminhoneiros, é dos professores. Por exemplo, a gente agora na UEPB, como o Gustavo falou, né, a UEPB está numa crise. Aí os técnicos lutam de um lado, os professores lutam de outro, os alunos lutam de outro. O que unificaria? E aí, se você pudesse falar mais um pouco sobre qual é essa agenda dessa Revolução Brasileira, uma vez que nós não fizemos a Revolução Burguesa, nossa burguesia é tão conservadora e reacionária que não permite, né, que seja feita reforma agrária, como você falou. E qual seria a programática dessa Revolução Brasileira e em que ela avançaria no sentido do rompimento com a ordem burguesa? Obrigada. O professor Zé Bezerra estava inscrito, mas ele saiu, não sei se ele volta. Tem mais... Então, você vem aí, a gente mantém a inscrição dele, quando ele voltar, ele vai.
Boa noite, Felipe. Eu sou estudante de economia, me chamo Hudson. Eu gosto muito das suas colocações. É interessante porque quando eu entrei no curso de economia aqui, foi uma das primeiras palestras que eu assisti, foi em 2013, comemoração aos 30 anos do curso de economia da UFCG. Boa parte das perguntas que eu tinha, você já respondeu, que foi em relação à industrialização. E nesse caso, eu prestei atenção muito em uma coisa que você falou muito, que é sobre intervenção popular. Eu tenho uma preocupação social muito grande e é muito difícil a gente estudar a economia brasileira e a gente não ficar triste com os rumos que ela toma. E eu sou estudante, eu estudo aqui, mas eu sou de Natal. Quando a gente está no meio acadêmico, é fácil a gente ter um diálogo que as pessoas compreendam o que a gente está falando. Só que quando eu volto para a minha cidade e eu observo o cotidiano das pessoas, as pessoas não sabem nem o que está acontecendo. Qual é a preocupação maior das pessoas? É ter o que comer no dia seguinte. E quando a gente fala, a gente do PET, a gente faz discussões quinzenais a respeito da análise e acompanhamento da conjuntura da economia brasileira. E a gente fica muito pessimista em relação a tudo, porque como é que resolve todas essas contradições? E você falou da construção de um projeto. Dada essa ideia de que as pessoas não têm muita noção do que acontece, não tem um esclarecimento, como é que se daria a construção desse projeto?